Olá, crianças, vamos para mais uma aula de ciências e começar com correção na página 28. Vamos lá, a primeira questão. A suma-uma é conhecida como a rainha da floresta, pois é uma das árvores mais altas da Amazônia. Ela serve de abrigo para muitos animais. Nem dá para acreditar que ela nasce de uma minúscula semente. Vamos lá, letra A. Quem é responsável pela dispersão das sementes da suma-uma? Você respondeu o quê? O vento. Muito bem. Vamos para a letra B. Cite o nome de uma outra planta cujas sementes também são dispersas pelo vento. Nosso conteúdo, ele dá um exemplo de uma plantinha, que é o dente de leão. Então, vamos lá para a letra C. A dispersão é o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente. Além do vento, que outros dispersores de semente existem? Outros dispersores de semente que você respondeu que existem são os animais e a água. E a segunda questão, ela é pessoal. Então, vamos começar aqui uma parte da revisão. A nossa revisão de ciências, ela será dividida em duas partes. Então, vamos lá para a primeira parte, falando sobre os seres vivos. Os seres vivos, eles são animais que nascem, crescem, reproduzem e morrem, sendo chamado então esse ciclo de ciclo vital. Durante o ciclo vital, os animais eles passam por transformações e mudanças. E há outros animais que já passam por um tipo de metamorfose, que é o exemplo da borboleta e dos anfíbios. Então vamos acompanhar aí a metamorfose da borboleta. A borboleta, crianças, ela coloca os seus ovos em uma folha. E que geralmente essa folha ela serve de alimento para a lagarta. Esse processo de transformação em casulo, a lagarta ela prende uma parte do seu corpo, fios de seda, formando então um casulo, em que ela fica ali paradinha. E a sua sobrevivência é graças às reservas de nutrientes que ela acumulou na sua fase de lagarta, na sua fase lagarta. Esse casulo ele pode durar de 1 a 3 semanas. E quando a borboleta se forma, o casulo se abre e a borboleta sai em sua fase adulta. Agora vamos acompanhar a metamorfose dos anfíbios. Eles depositam os seus ovos na água. E a fecundação ela é externa, ou seja, é a fecundação que não ocorre dentro do corpo. Dos ovos nascem os girinos. Eles apresentam caudas e brânquias para sua respiração. E de acordo com o seu desenvolvimento, as suas brânquias desaparecem, as suas perninhas e os seus bracinhos começam a surgir, a sua cauda desaparece, então o sapo ele atinge aí a sua fase adulta. E para esses seres vivos reproduzirem, eles precisam do macho e a fêmea. Eles irão reproduzir dando origem aos seus descendentes, os seus filhotes. E como é a respiração dos seres vivos? Os seres vivos, eles respiram um gás encontrado no ar. Como é chamado esse gás? É chamado de gás oxigênio. Os animais também precisam de energia. De onde eles tiram essa energia? Dos alimentos, ou seja, de vegetais, ou seja, de outros animais. Agora vamos falar dos fatores do ambiente. Ao nosso redor temos vários seres vivos, assim também como fatores não vivos ou fatores do ambiente. O que são fatores não vivos e o que são fatores do ambiente? É o solo, é a água, são os raios solares, o calor solar. Então, eles são fatores não vivos. Eles não passam por aquele ciclo que os seres vivos passam, que é o ciclo vital. Nasce, cresce, reproduz e morre. Eles não passam por esse ciclo. Os seres vivos, eles dependem um do outro, ou para poder se alimentar ou para poder se reproduzir, mas eles também precisam dos fatores não vivos. E essa relação entre seres vivos e fatores não vivos é chamado de ecossistema. O ecossistema ele pode ser grande ou ele pode ser um ecossistema pequeno. Um ecossistema grande, por exemplo, uma floresta. Lá temos várias espécies de animais, assim como fatores não vivos. Um ecossistema pequeno pode ser o jardim da sua casa. Lá temos seres vivos e nele também estão presentes fatores não vivos. Vamos falar agora da diversidade de seres vivos e seus ambientes. Existem plantas de diversas cores, diversas formas e diversos tamanhos.
As plantas terrestres, por exemplo, que é o caso do musgo, que é uma planta que vive em ambiente úmido e sombrio. Outro exemplo de planta é a Vitória regia, que essa planta vive na água. Outras plantas são as bromélias, que são plantas que ficam suspensas em galhos de árvores. Tanto as características das plantas como dos animais, essas características possibilitam a sua vida no ambiente em que vive. Temos animais aquáticos, temos animais terrestres, temos animais grandes, temos animais pequenos. O golfinho, por exemplo. O golfinho é um animal que o formato do seu corpo é adaptado para a vida na água. O macaco prego, ele vive nas árvores. Os seus braços são ágeis e a sua cauda que ajuda na locomoção de um galho para o outro. Os cactos, eles são plantas adaptadas para aquele tipo de ambiente que ele se encontra. O seu caule, ele armazena a água, além das suas folhas modificadas em espinhos, que diminui a perda de água. O urso polar, ele tem debaixo da sua pele uma grossa camada de gordura. Seu corpo é coberto de pelos longos e densos que o protege do frio. Então, a característica desses animais possibilitam a vida deles nesse ambiente em que ele vive. Um ambiente frio, o animal vai apresentar características em que a sua vida seja possível naquele ambiente. No ambiente quente, o ser vivo vai apresentar características que lhe possibilitam viver naquele ambiente. Então, crianças, vou deixar para vocês a página 15. Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula. Nossa próxima aula, parte 2 da nossa revisão.